Bom dia! Vamos hoje iniciar corrigindo a atividade do caderno, que eu deixei na última aula, número 3, 4 e 5, tá? Vou compartilhar a tela para vocês. Nós vamos fazer a correção. Após a correção, iniciaremos o conteúdo Produtos Notáveis, tá? Que é o segundo capítulo da nossa unidade do módulo 2. Aí eu vou passar uma apresentação para vocês, vou explicar e após a gente vai começar a fazer as atividades, ok? Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder corrigir a atividade juntos. Quem faltou, gente, como toda aula eu falo, faltou, você tem que assistir em outro momento a aula, que tem o link lá na plataforma para você copiar e fazer as atividades, tá? Quando você falta, posteriormente, quando você puder, você precisa assistir aquela aula do dia que você faltou. Exemplo, eu faltei dia 15 de junho. Vou lá na plataforma, verifico o link da aula de 15 de junho e eu tenho que assistir e fazer as atividades propostas, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a correção do caderno. Mais uma vez, bom dia, o pessoal que chegou agora. Estamos iniciando a correção do caderno, que eu deixei a atividade no caderno na última aula. Vamos lá. Na número 3, vou colocar aqui em vermelho a resposta. Na número 3, determine a expressão simplificada que representa o perímetro da figura. Perímetro, como eu falei com vocês, é a soma de todos os lados, tá? Então, nós vamos somar todos os lados dessa figura. Vou colocar a resposta aqui em cima. Lembrando, quando a gente faz a adição ou subtração de monômios e polinômios, nós podemos fazer apenas os termos semelhantes, ou seja, eu vou somar todos os x, depois eu vou somar todos os números sozinhos. Então, eu tenho aqui 3x mais x, 4x, mais 5x, mais 2x, 7x, mais 2x, 9x, 9x mais 6x, que está aqui, fica 15x, mais 16x no total. Mais. Agora eu vou somar os números sozinhos, tá? Nessa figura. Aí eu tenho aqui 2, mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 1, 16 também. Então, esse é o polinômio que representa o perímetro dessa figura, tá? Deixa eu colocar aqui a resposta dos vermelhos. Mais uma vez, queríamos o polinômio que representasse o perímetro dessa figura. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, quando eu somo, eu só posso fazer os termos semelhantes. Então, eu somei tudo que tinha x, mais os números sozinhos. A resposta, gente, termina dessa forma. Eu não posso somar 16x com 16 sozinho, tá? Eu só posso somar x com quem tem x. Número sozinho com um número sozinho. Na número 4, era para efetuar a multiplicação, depois os semelhantes. Então, vou botar aqui.
Aqui, nós temos que fazer a distributiva. 2x vezes x ao quadrado vai ficar 2x ao cubo. Menos 2x vezes 5x, 10x ao quadrado. Mais 2x vezes 6, 12x. Aí agora eu vou fazer a distributiva desse 3x com esse parênteses, tá? Respeitando o sinal de menos. Menos 3x vezes x ao quadrado, menos 3x ao cubo. Estou fazendo a distributiva. Só um minuto que travou aqui. Foi. Menos 3x vezes 2x menos 6x ao quadrado. Lembrando que quando a gente multiplica o número e soma a letra. Menos 3x menos 1 mais 3x. Agora que eu fiz a distributiva, eu tenho que fazer o quê? Os termos semelhantes. Só um minuto. Os termos semelhantes, né? Nós temos aqui 2x ao cubo menos 3x ao cubo. Então, vai ficar menos x ao cubo. Vou ficar devendo 1. Segundo termo semelhante, eu tenho menos 10x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Então, sinais iguais, eu vou ter menos 16x ao quadrado. X sozinho, 12x mais 3x mais 15x. Então, esse é o polinômio que representa essa multiplicação. Toda vez que a gente fizer, tá? Vou botar de azul que é a resposta final. Toda vez que a gente fizer a distributiva, após a distributiva, nós temos que fazer os termos semelhantes, tá? Tá aí a resposta. Lembrando, na número 3, somei todas as medidas da figura, x com x, número sozinho com número sozinho. Na número 4, fizemos a distributiva. Depois que eu terminei a distributiva, fizemos os termos semelhantes. Número 5, vamos verificar qual é verdadeiro e qual é falso. Deixa eu só chegar um pouquinho mais para cima, para a gente poder corrigir ali o número 5. Bem, na número 5, a primeira alternativa, a gente tem que verificar quais são verdadeiras, né? Nessa primeira aqui, quando a gente vai somar 3x mais 3x mais 3x, quando a gente faz a adição, a gente faz um número e repete a letra. Então, aqui a resposta seria 9x. Então, essa primeira, já podemos verificar que é falsa, tá? A primeira aqui é falsa. Só um minutinho que tem pessoal querendo entrar. Deixa eu retornar aqui. Ah, já entraram, né? Olha, para quem chegou agora, nós estamos corrigindo a atividade que eu deixei na última aula no caderno, número 3, 4 e 5. Assim que eu terminar a correção, eu faço a chamada mais uma vez antes de iniciar o conteúdo. Só um minuto. Continuando aqui na número 5, a primeira já vimos que é falsa, que a resposta deveria ser 9x. Porque quando eu faço adição e subtração, eu faço apenas o coeficiente, que é o número, e repito a parte literal. Na número 2, é uma multiplicação. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E o x eu somo. Na multiplicação, eu multiplico o número e somo a letra.
Então, a número 2 já vimos que é verdadeira. Ó, tô botando um Vzinho aqui. Vamos verificar agora a terceira. É uma divisão. 15 dividido para 5, 3. X elevado a 6 menos x elevado a 2, x elevado a 4. Então, vemos também, podemos verificar, a número 3 também é verdadeira. Por quê? Na número 3 é uma divisão. Na divisão, eu divido o número e diminuo a letra. Então, a nossa alternativa correta, 2 e 3, são verdadeiras. Então, é a alternativa A que você deveria marcar. Só um minuto. Alternativa A é a alternativa que você vai marcar. Peraí. Só marcar um X, tá? Que eu vou colocar de vermelho, que é a nossa resposta. Pronto. No caso, a número 5, só a letra A, só a primeira afirmação que era falsa. A segunda e a terceira são verdadeiras. Então, marque o X na letra A. Ok? Todos já copiaram a correção para quem chegou agora. Ó, a correção da número 3, número 4 e número 5. Um minutinho para poder copiar a resposta da 3, da 4 e da 5. Estamos corrigindo a atividade que eu deixei no caderno na nossa última aula. Quem faltou, verifica o dia que faltou, vai lá na plataforma, precisa assistir a aula novamente para fazer as atividades. Não deixe para depois, tá? Assim que você faltar e puder assistir a aula, você assiste para poder realizar as atividades, prestar atenção na explicação para não ficar perdido na próxima. Todos já copiaram a resposta da 3, 4 e 5? Tem alguém copiando ainda? Tudo ok? Posso fechar a tela? Oi? Eu acabei, tá? Ok. Vou fechar aqui, tá, gente? A correção da atividade, nós vamos falar agora de produtos notáveis. Nosso segundo tópico do módulo 2. Vai para o módulo 2 agora, professor? Isso, módulo 2, página 125. Enquanto o pessoal está organizando o material, eu vou fazer a chamada novamente. Os colegas que chegaram aí. Adam. Ana Clara. Gabriel Oliveira. Gabriela. Kailane. Letícia. Luiz Gustavo. Eu. Maicon. Eu. Renan. Ok. Mais uma vez que eu tinha visto entrar Ana Clara. Eu. Gabriel Oliveira.
Gabriela, Kailane e Letícia. Eu tô aqui. Ok. Então, olha só. Nós finalizamos, né, na semana passada, o conteúdo operações com polinômios. Ok? Passei uma atividade de fixação no caderno. Terminamos a correção hoje e agora vamos entrar no nosso segundo capítulo do módulo 2. Samuel, já coloquei presença para você, Letícia e Kailane também, tá? E então, vamos iniciar o conteúdo produtos notáveis. Nós temos 3 regrinhas importantes, tá? Eu vou estar explicando durante a apresentação. Hoje não precisa ficar assim, apavorado, professora, não vou conseguir, não vou, é muita coisa para decorar. Conforme a gente for fazendo, praticando, sempre falo isso. Quanto mais a gente praticar, mais o cérebro consegue armazenar facilmente, tá? Todas as informações. Quanto mais a gente fizer atividade, a gente está repetindo a regrinha, né? Em todas as aulas, você vai conseguir decorar, até porque não é difícil. São 3 produtos notáveis que nós vamos ver hoje, e desses 3 produtos notáveis são 2 regrinhas. Então, eu vou passar a apresentação agora, vou explicar. Após, a gente vai começar a fazer a atividade do caderno. E como eu sempre falo, quando a gente terminar esse conteúdo produtos notáveis, vou passar exercício de fixação no caderno para a gente treinar bastante, tá? Quando eu for passar exercício de produtos notáveis, também vou relembrar o capítulo anterior, que é polinômios. O que é um monômio, o que é um polinômio e as 4 operações que nós acabamos de ver na semana passada, ok? Durante a apresentação, não pode falar porque senão aparece a sua tela. Mas eu consigo ouvir. Porém, vamos guardar as dúvidas. Qualquer dúvida, pergunta no final, tá? Tem que fixar minha tela aí de apresentação. Para quem ainda não abriu o livro, o módulo 2 é página 125. Antes de iniciar o livro, eu vou passar uma apresentação aí do conteúdo para vocês. Vamos lá. Só um minuto. Tá abrindo aqui, tá? Foi? Bem, produtos notáveis. É o nome do nosso conteúdo, tá? Segundo tópico do nosso segundo bimestre, módulo 2. O que significa produto notável? Produto é o resultado de uma multiplicação. E notável é algo importante. Então, produtos notáveis são multiplicações muito importantes que nós precisamos fazer, identificar, né, no nosso conteúdo matemático. O que vamos estudar? Hoje, nós falaremos sobre o quadrado da soma de 2 termos, o quadrado da diferença de 2 termos e o produto da soma pela diferença de 2 termos. A parte do cubo nós não vamos ver hoje, tá? Inicialmente, nós vamos trabalhar esses 3 primeiros quadradinhos. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença.
Quando eu falo dois termos, que nós vamos utilizar duas letras ou um número com uma letra, tá? Temos aí o exemplo de quadrado da soma de dois termos. Bem, aqui eu tenho a soma e o quadrado desses dois termos. No caso, os dois termos aqui são A e B, são duas letras. Mas pode ser X e Y, M, N, O, P, pode ser qualquer letra e qualquer número, tá? As letras também podem conter expoentes. Como que a gente resolve o quadrado da soma? Temos duas opções. A gente pode fazer por distributiva, como nesse exemplo, tá vendo? A vezes A fica A elevado a 2. A vezes B, AB. Aí agora eu vou fazer a distributiva do B. B vezes A, pode colocar BA ou AB, porque a ordem não influencia no resultado. E B ao quadrado com B vezes B, que fica B ao quadrado. Após a distributiva, por que está a distributiva aqui? Porque quando eu tenho um termo ao quadrado, é o mesmo que ele vezes ele mesmo, correto? Então, eu teria AB vezes o AB. Então, depois que eu faço a distributiva, sempre tenho que fazer os termos semelhantes. No caso aqui na nossa segunda linha, AB é semelhante de AB. Quando eu somo, eu fico com 2AB. Então, olha só. Para resolver o produto notável, nós podemos fazer pela distributiva ou pela regrinha que eu vou falar agora, tá? Mais uma vez, quem preferir fazer pela distributiva é um caminho mais longo, porém vamos encontrar o mesmo resultado. A mais B vezes A mais B. Toda vez que tiver o termo elevado a 2, o termo ao quadrado, você vai fazer ele vezes ele mesmo. Como? Fazendo a distributiva. Fez a distributiva dos termos, a multiplicação, nós precisamos fazer o semelhante, tá? Fazendo o semelhante, a gente encontra o resultado. Geralmente, no quadrado da soma, nós teremos um trinômio. Trinômio é um polinômio, né? São 3 termos, tá? Quem quiser fazer pela regrinha, que é mais rápido, vou falar a regra agora. Após a gente vai começar a fazer a atividade no livro, depois eu vou passar na próxima aula, uma videoaula, né, que tem o quadro, a professora explicando como que faz a regrinha. Vou fazer aqui também no caderno, mas é sempre bom a gente ter mais uma revisão. Enfim, pela regrinha, o quadrado da soma, podemos fazer quadrado do primeiro termo. Então, se o primeiro termo é A, eu vou fazer A elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Como que é isso? O 2 sempre vai estar na fórmula, tá? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, B elevado a 2. Tá vendo que eu falando a regrinha, encontramos o mesmo resultado da distributiva? Quem vai determinar se você vai fazer pela distributiva ou pela regrinha do quadrado da soma é você mesmo. Você vai verificar qual método você acha mais fácil, pela distributiva ou pela regra. A distributiva é um método que vocês já conhecem, porém ele é mais longo. Ele é mais demorado do que essa regrinha que eu estou falando agora. Mais uma vez, a regrinha do quadrado da soma, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Daqui a pouco eu coloco uns exemplos aqui no meu caderno e vou ensinar como que faz pela regrinha, ok? Esse é o primeiro produto notável. Quadrado da diferença.
segundo tipo de produto notável que nós vamos estudar hoje. O quadrado da diferença são dois termos com sinal de menos elevado a 2. Diferença quer dizer menos. Então, eu tenho aqui A menos B ao quadrado. Posso fazer pela distributiva ou pela regrinha que eu acabei de falar. O quadrado da soma e o quadrado da diferença, a regra é a mesma. A única diferença é que o primeiro sinal do nosso termo, do nosso trinômio, vai ser negativo. A mesma regrinha que eu faço para o quadrado da soma, eu vou fazer para o quadrado da diferença. A única coisa que muda é o primeiro sinal aqui, ó, onde está minha setinha. No nosso resultado, o nosso segundo termo do trinômio, ele vai ser negativo. Esse último termo aqui sempre é positivo. No quadrado da soma, quando a gente faz a regra, os dois sinais ficam positivos. No quadrado da diferença, apenas o primeiro sinal se torna negativo. Então, aqui nesse exemplo, fizemos pela distributiva, A menos B vezes A menos B. Lembrando que o termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Fazendo aqui a distributiva, fizemos o termo semelhante e ficou A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Você pode fazer pela distributiva e depois os termos semelhantes. Mas quem quiser fazer mais rápido e mais fácil pela regrinha, vamos falar a regrinha mais uma vez. Quadrado do primeiro termo. Então, aqui, se o primeiro termo é A, fica A elevado a 2. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui eu tenho menos 2. Ó, tá com a setinha aqui. Menos 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é B. Esse 2, como eu falei para vocês, sempre vai estar aí na regrinha. É da regra, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, mais o B ao quadrado. Então, eu tenho aqui o quadrado da diferença. Mais uma vez, para resolver o quadrado da soma e da diferença, a regra é a mesma. O que muda é que no quadrado da diferença, o nosso primeiro sinal é negativo. Você pode fazer pela distributiva ou pela regrinha que eu estou falando. Quem vai determinar o jeito que vai fazer, o modo que vai utilizar, é você mesmo. Você vai identificar qual que para você é mais fácil, fazendo pela distributiva ou pela regrinha. E o último produto notável que nós veremos hoje é muito simples. É o produto da soma pela diferença. Ainda continuamos utilizando o termo AB, sendo que aqui, ó, é um parêntese positivo e um parênteses negativo, tá? Apesar do termo ser o mesmo, quando eu tenho o produto da soma pela diferença, já está dizendo aí, né? Um sinal é positivo, o outro sinal é negativo. Como que eu faço? Posso fazer pela distributiva, fazendo os termos semelhantes, ou pela regrinha. Quando a gente faz o produto da soma pela diferença, o nosso resultado, ele vai ser um binômio, vai ser dois termos. O quadrado da soma e o quadrado da diferença, eu acabei de falar que o nosso resultado sempre vai ser três termos, um trinômio. Agora, o produto da soma pela diferença, o nosso resultado sempre vai ser um binômio, dois termos. Então, como que eu faço? Eu tenho aqui A mais B vezes A menos B. Então, eu multiplicando, vai ficar o primeiro daqui vezes o primeiro daqui. A vezes A ao quadrado. Sinais diferentes, fica menos, sempre vai ficar menos aqui. B vezes B, B ao quadrado. Então, se você fizer pela regrinha,
É só multiplicar o primeiro termo vezes o primeiro termo, menos o segundo termo vezes o segundo termo. Ok? Claro que nós teremos números no lugar das letras, que eu já vou colocar no exemplo do caderno, para que vocês possam ver. Então, aqui nós temos praticando. Resolva o produto notável. Daqui a pouco eu já volto nessa tela. Vou explicar, colocar mais exemplos aqui no caderno para que vocês possam entender, para a gente fazer esses 5 aí. Só um minuto. As atividades da página 127 a 130. Já já nós vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu voltar na tela para colocar mais exemplos sobre produtos notáveis. Para aí a gente começar a fazer a nossa atividade. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, é no caderno uma atividade anterior que eu havia passado. Estava corrigindo, mas agora já estou apresentando, tá? Para quem perguntou lá no chat. Ó, produto notável. Vou colocar aqui um exemplo com número, tá, gente? Ó, exemplo 1. Vou colocar x mais 5 ao quadrado. Ó, tá dando para ver direitinho? Ao contrário. Tá ao contrário? Vou interromper aqui o compartilhamento. Só um minuto. Verifique agora, tá ok? Agora sim tá certo. Ok, Agora vamos sim lá. tá bom. Ó, produto notável. Eu tenho aqui um quadrado da soma. Eu estou somando 2 termos e coloquei ao quadrado, ok? Os exemplos eu vou fazer pela regrinha. A regrinha do quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo. Então, eu vou botar aqui embaixo. X ao quadrado. Ó. Quadrado do primeiro termo. Esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Ó. A regrinha é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Esse 2 é sempre da fórmula, tá? Ele sempre vai estar aqui. Mais o segundo termo ao quadrado. Eu estou resolvendo o produto notável pela regrinha, que ela é mais fácil e mais rápido de resolver. Mas, se você quiser fazer pela distributiva, depois os semelhantes, vamos encontrar o mesmo resultado. Então, ó, mais uma vez. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Agora que eu já coloquei a regrinha, nós podemos resolver. Quem quiser ir copiando no caderno, não tem problema, tá, gente? Ó, eu tenho que resolver o primeiro termo, o segundo termo, que é uma multiplicação, e a potência do último termo. Lembra que eu falei quando a gente fizer o quadrado da soma e o quadrado da diferença, o nosso resultado tem que ter 3 termos. É um trinômio. Depois que eu faço a regrinha, eu preciso resolver os 3 termos. Gustavo, desligou o som aí, cara.
Gente, ó, coloca no silencioso, porque senão toda hora aparece aqui na tela, tá? E atrapalha a explicação. Vamos lá. Mais uma vez. Adam chegou agora, bom dia. Estou explicando o segundo capítulo do módulo 2, que é o produto notável. Já corrigimos a atividade do caderno da aula anterior. Já passei a apresentação, né? A explicação da aula de hoje e estou complementando a explicação aqui no caderno. Então, acompanha, depois você assiste lá o início da aula na plataforma. Vamos lá, de novo. Produto notável. Estamos falando sobre o primeiro produto notável, que é o quadrado da soma. Eu tenho uma soma de dois termos ao quadrado. A regrinha para resolver o quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, coloquei aqui o x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo. Esse 2 aqui é da fórmula, tá? Sempre vai estar ali. Já já eu vou colocar outro exemplo e vocês vão poder ver. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo elevado a 2. Como eu falei no quadrado da soma e da diferença, o nosso resultado vai ser um trinômio, tem 3 termos. Então, eu preciso, depois que eu montei a minha fórmula, eu tenho que resolver cada parte aqui. Então, x ao quadrado, como eu não sei quem é, eu vou repetir. X ao quadrado. Mais. Aí, vou resolver essa multiplicação. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x. 10x. Mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, tá? Não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, 25. Então, eu já encontrei a minha resposta para o meu produto notável. Toda vez no quadrado da soma, a minha resposta vai ser elevado a 2. Elevado a 2, mais o termo com x, mais o termo sozinho. Vai ser um trinômio. Quando eu resolver o quadrado da soma, a minha resposta sempre vai ter 3 termos aqui no final. Termina dessa forma, não tem mais o que fazer. Vou colocar um segundo exemplo. Podem copiar no caderno, tá? Fica até mais fácil. Porque depois eu vou passar a atividade no caderno, pelo menos você já tem a explicação. Quem quiser colocar aqui, ó, para não esquecer, quadrado da soma. Ó. Quadrado da soma, estamos no exemplo 1. Aí eu estou resolvendo pela regrinha. Porém, lá na apresentação eu falei que você pode resolver pela distributiva. Fica a seu critério. Fazendo corretamente, o resultado vai ser o mesmo aqui. Pela regra ou pela distributiva, o resultado é o mesmo. Prefiro que faça pela regra, porque é mais rápido e mais fácil. Vou colocar o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu vou usar letras e números, tá? Vou botar aqui 2y mais 3 ao quadrado. Ó, segundo exemplo. Quadrado da soma ainda, tá? 2y mais 3 ao quadrado. Vamos fazer pela regrinha. Copiei no caderno, para quem não sabe, hoje são 22/6
do 2020. Copia aí o segundo exemplo para a gente fazer pela regrinha. Já resolvemos o primeiro, temos que resolver o segundo agora. Foi? Então, ó, 2y mais 3 ao quadrado. Vamos fazer pela regrinha, tá? A regrinha diz que quadrado do primeiro termo. Então, eu vou botar o 2y, que é o primeiro termo, ao quadrado. Ó, por que que eu coloquei o primeiro termo ao quadrado entre parênteses e aqui no exemplo 1 eu não coloquei? No exemplo 1 eu tinha apenas um termo ao quadrado, que era o x. Nesse exemplo 2, o nosso primeiro termo, ele tem número e letra. Então, eu coloquei entre parênteses, para você não esquecer de fazer o número e a letra também ao quadrado. De novo, exemplo 2, quadrado da soma, vamos resolver pela regrinha. Quadrado do primeiro termo, aí agora mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse 2 é da fórmula, hein? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. De novo, quadrado do primeiro termo, o primeiro termo elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Nós temos que resolver cada termo. Tenta resolver aí. Fazendo as potências Professora, e as multiplicações. professora, professora, eu só cheguei agora porque eu estava tentando desde 8 horas de entrar, mas só que não estava conseguindo. Tudo bem, já vou colocar a presença para você, tá? Acho que deve ter sido a minha Nós já internet. corrigimos a atividade da semana passada. Aqui estava no caderno, até o número 5. Aí eu comecei a explicar o conteúdo produto notável. Já fiz uma apresentação no slide, aí agora eu estou colocando aí aqui mais explicações no caderno. O ideal seria você copiar essa explicação no caderno, esses exemplos no caderno, para ficar registrado aí. Para quando eu passar a atividade, você já tem um pouco da explicação no caderno. Então, vou dar um tempinho aí para copiar. Hoje são 22/6, produtos notável. Aqui, esse asterisco, nós estamos falando do quadrado da soma. Já resolvi o primeiro exemplo pela regrinha e estamos resolvendo o segundo exemplo. Lembrando, a regra do quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Depois que você coloca a regrinha, nós vamos resolver. Vamos lá. 2y ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3,
12y, mais 3 ao quadrado, 9. Ó, quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, 4. E tem que botar o y ao quadrado, não pode esquecer. Mais, aqui é a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12y. E aqui eu tenho 3 ao quadrado, 9. Ok? Resolvemos o nosso segundo exemplo de quadrado da soma. Vou escrever agora um exemplo de quadrado da diferença. Como eu falei na explicação, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, a regra é a mesma. O que muda é apenas o primeiro sinal. Todos já copiaram o primeiro e segundo exemplo? Pessoal que chegou depois, vai estar disponível o link lá na nossa plataforma para que vocês possam assistir novamente a aula e pegar o início, tá? Já posso ir para o segundo exemplo, gente? Sim. Quadrado da diferença. Escrevam aí asterisco, quadrado da diferença. Exemplo. Botar aqui A mais 8 ao quadrado. Ó. Quadrado da diferença, A mais 8 ao quadrado. Foi? Vamos fazer a regrinha do quadrado da diferença. Ah, desculpa, aqui é o sinal de menos, tá? Aqui no meu, o sinal de menos é A menos 8. Quadrado da diferença, a regrinha. Quadrado do primeiro termo, menos, né? Porque o primeiro sinal agora vai ser negativo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Aí nós vamos resolver. Primeiro termo ao quadrado, A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, aqui eu tenho A menos 8. Vou fazer o quadrado do primeiro termo, A elevado a 2, menos, o primeiro sinal agora é menos. 2 vezes, esse 2 vezes é da fórmula, sempre vai estar aqui. 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo termo, que é 8, mais, esse aqui sempre vai ser mais. O segundo termo ao quadrado, 8 ao quadrado. Vamos resolver as potências das pontas e aqui no meio é uma multiplicação. Vamos lá. A elevado a 2, A elevado a 2, a gente repete, porque eu não sei quem é A, e também não preciso descobrir no produto notável, tá? Pelo menos, né, uma coisa a menos para fazer, não precisamos descobrir o valor da letra. Menos 2 vezes 8, 16A, mais 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64.
Aqui, ó, exemplo de quadrado da diferença. A menos 8 ao quadrado. Espera, tira rapidão. Aí vai ficar A ao quadrado menos 16A mais 64 é a nossa resposta. Lembrando que no quadrado da soma e no quadrado da diferença, nosso resultado sempre vai ser um trinômio, 3 termos. Bem, hoje não vai dar para a gente fazer a atividade do livro, porque falta 1 minuto para terminar a nossa aula. Então, hoje a aula foi de explicação. Na próxima aula de matemática, vou revisar mais uma vez o conteúdo de produtos notáveis. Vamos falar sobre o quadrado da soma pela diferença no caderno e fazer as atividades propostas, tá? Ok. Ok? Ok. Quem já copiou tudo direitinho? O quadrado da soma primeiro e segundo exemplo. E o quadrado da diferença até a próxima aula. Hoje não tem atividade de casa, tá? Até. Na próxima aula a gente continua o conteúdo. Beijinhos. Vamos lá, o pessoal que está terminando de copiar. Temos 1 minuto.